7h13, 7h13. O presidente Lula diz que queda na aprovação do governo será revertida com entregas a partir deste ano. A afirmação do chefe do Palácio do Planalto foi feita ontem durante uma entrevista concedida para jornalistas de diversos veículos da imprensa. Foi a primeira coletiva realizada por Lula desde que ocorreu uma troca no comando da Secretaria de Comunicação Social do governo. Durante a conversa com a imprensa, Lula abordou diversos assuntos, entre eles a queda na sua popularidade apontada por diversas pesquisas. Ontem, inclusive, teve nova pesquisa. O presidente, entretanto, fez questão de frisar que esta repercussão ou percepção da população vai ser revertida. Quando o companheiro Pimenta estava na comunicação, de vez em quando o Pimenta me aparecia com uma pesquisa dizendo o que o povo estava pensando. Eu falava, Pimenta, mas é assim mesmo. Ou seja, você tem o primeiro ano de governo, que como você ganhou as eleições, o povo tem muita expectativa, sabe? E o povo está muito tranquilo. No segundo ano, seja para o presidente, para o governador ou para o prefeito, começa o povo a saber se a expectativa que ele tinha está sendo cumprida. Eu dizia para o Pimenta, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? É preciso ter muita paciência. Primeiro, porque eu sou um cara que não me preocupo com pesquisa. A pesquisa ela não é feita para você gostar ou não gostar. A pesquisa é feita quando você é responsável para você analisar, sabe, ela, verificar se aquilo tem um fundo de verdade e você começar a fazer as correções necessárias. É muito cedo para você fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para você avaliar o governo, sabe, com 2 anos de governo. Lula também fez questão de elogiar a deputada do Paraná, Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Ela é cotada, inclusive, para virar ministra do governo dele, mas ele não confirmou o convite. A companheira Gleisi, ela já foi ministra, chefe da Casa Civil da Dilma. Eu estava preso e eu fui um dos responsáveis pela que a companheira Gleisi virasse presidenta do nosso partido. A Gleisi é um quadro muito refinado. Politicamente tem pouca gente nesse país mais refinado que a Gleisi. O pessoal fala, mas ela é muito radical para ser presidente do PT. Olha, para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT. Se ela não quiser ser assim, ela é que vai para o PSDB. Ela é que vai para outro partido político. Para ser do PT, ela tem que ganhar, sabe, confiança do PT. Então, ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Até agora, não tem nada definido. Eu não conversei com ela, ela não conversou comigo. Eu ainda não sentei para ficar pensando se eu vou ou não trocar alguns ministros. Agora, vocês podem ter certeza que o dia que eu trocar, vocês saberão de primeira mão. Negociações não param, apesar de Lula ter dito que não sentou ainda para escolher aí qualquer troca que seja, né? Durante essa coletiva, o presidente também reforçou que pretende atender mais a imprensa para prestar contas, além de conceder entrevistas para veículos diversificados ao longo agora de 2025. O primeiro sinal de uma novidade estratégica na comunicação do governo tá aí, né? Passar pelo crivo da imprensa, colocar ali o nome na vitrine, a presença na vitrine para receber ali todo tipo de sorte de perguntas, né? Que nem sempre são afinadas ali como governo. O segundo sinal é tentar vender essas respostas sempre com uma perspectiva de futuro feliz. Eu assisti a coletiva na íntegra, obviamente, e aí sempre vem aquela tentativa de dizer assim, veja, esse ano é o mais importante do meu mandato. Ele chegou com essa frase de efeito ali. Agora vai, esse era o clima. Chegou o momento da colheita, de bonança, o governo vai ser excelente. Só que apesar desse alinhamento, para em todas as respostas, trazer ali essa tônica de que tudo vai muito bem, só vocês não perceberam ainda, calma pessoal, agora é a hora de brilhar, né? Existiram ali alguns momentos mais apertados, mais espinhosos, uma postura meio escorregadia, em cima do muro, né? Meio sabonetão, assim. Então perguntaram, por exemplo, da Gleisi. Você viu o que ele disse ali? A Gleisi foi alvo de um fogo amigo, digamos
digamos assim, né? O senador Omar Aziz, que é aliado do governo, disse que ela é muito radical para estar dentro do governo. Não foi o único nome ali que trouxe a questão crítica. Aí qual é o posicionamento? A Gleisi é excelente, ela seria ministra em qualquer lugar do mundo, mas nós não conversamos sobre isso ainda. Aí perguntaram da história do Kassab. O Kassab, que inclusive espontaneamente pegou o microfone num evento e disse que o ministro Haddad é um ministro fraco e que se a eleição fosse hoje, o presidente Lula não teria sido eleito. Mas é um detalhe, o Kassab tem ministério também no governo Lula. Fingiu que não era com ele. O que o Lula disse? Eu dei risada quando eu vi essa declaração do Kassab. O companheiro Kassab, chamou ele ainda assim, o companheiro Kassab. Ele é assim, o jeitinho dele, né? Ele disse que o Haddad é isso e aquilo, mas o Haddad é extraordinário, ele não foi muito justo na resposta. Também foi a mesma situação com o preço dos alimentos, com as pesquisas que reprovam o governo, como você ouviu ali. É muito cedo. Mas é o seguinte, Camila, na minha visão, minimizar nem sempre é a solução para comunicar. A gente tem que dar na vida o tamanho para as coisas que elas realmente têm. Até para você demonstrar para o brasileiro que não está vivendo em Nárnia, né? Enquanto o país, por exemplo, aqui está quase que estrelando uma obra de realismo social. Mas é uma estratégia, Rafa, que muda os rumos de como o Lula estava tratando todas as questões e que na prática, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira entrevista, a gente pode dizer que funcionou. Claro, eu também concordo que a gente tem que dar aí o tamanho devido a cada um dos assuntos. Porém, vou dar só um exemplo aqui. Ontem, nessa coletiva, Lula também foi questionado sobre a alta da taxa de juros do Banco Central. Lembrando que Galípolo, que foi o nome escolhido por Lula, era ali o segundo no comando do Ministério da Fazenda, foi então para o Banco Central depois que Lula, durante 2 anos, fez praticamente uma guerra com o Banco Central. Claramente, né, era um desafeto dele, Roberto Campos Neto. Não tinha um mês que ele passasse sem falar ali contra Campos Neto, o que dava o recado para o mercado de que Lula, o PT, era contra a autonomia do Banco Central. Aí o Galípolo vai lá, na primeira oportunidade, e aumenta em 1 ponto percentual os juros. Os juros passaram a 13,25% no Brasil. O que era a justificativa anterior do governo de que esse era o problema da economia não deslanchar, de repente virou a solução. E o que foi que Lula disse? Galípolo não pode dar cavalo de pau e a alta de juros já estava praticamente demarcada. Nenhuma crítica. Vocês observaram isso? O mercado observou. O mercado observou a tal ponto de que ontem o dólar fechou em queda na 9ª sessão aí seguida. Pela primeira vez, há quanto tempo a gente não tinha uma queda tão consecutiva assim? A Ibovespa encerrou em forte alta. Nesse momento, inclusive, se a gente for olhar aqui os números, a Bovespa já está numa alta, né? Fechou aí em 2,82%. Então, o governo entendeu que em alguns momentos, em algumas questões, não vale a pena entrar nessa queda de braço. Nessa fala do Galípolo, ela inclusive disse, terminando a fala, que iria respeitar completamente a autonomia, que ele já entendeu há muito tempo, né? Que embora ele tenha pessoas próximas, como é o caso do Galípolo, que ele elogiou sem parar e disse que já era esperado para todo mundo, inclusive para a imprensa, essa questão da alta, que ele foi surpreendido de forma alguma com isso, né? Ele reforçou nessa pergunta muito a questão da autonomia do Banco Central. Foi um recado muito claro para o mercado, naturalmente. Ele sabia que chegaria. A gente percebe o que, Rafa? Conhecendo qual que é o temperamento do Lula, ele falou sobre o temperamento da Gleisi Hoffmann, que precisa falar a língua do partido, por isso que ela pode ser aí um pouco mais radical, digamos assim, na visão de muitos dos apoiadores, da oposição principalmente. Lula também é essa pessoa. Lula criou praticamente o Partido dos Trabalhadores. Ele sempre foi essa pessoa que não seguiu o script, que falou de uma forma mais direta, e aí nessa posição de presidente, diferente da posição de líder de um partido político, isso tem reflexos. Isso acaba subindo ou descendo a valorização da moeda, impacta de formas diversas, né? Cria desafetos. Então, eu diria que ele era muito bem treinado, talvez tinha tomado umas 3 maracujinas, e Sidônio Palmeira devia estar ali em cima, só olhando, falando assim, segue o script, segue o script. Agora a gente tem que ver o resultado na vida real, né? Principalmente em relação à percepção do consumidor. Será que a pesquisa seria diferente se fosse feita após a coletiva? A gente tem que aguardar para ver. Sem dúvidas não, né? Vai ter que esperar agora os resultados. 7 horas.